Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem galera, antes de adentrar aqui nessa lista de 5 filmes estrangeiros, eu quero colocar aqui alguns adendos. Apesar de que todo filme americano ser também um filme estrangeiro, eu não estou considerando como fosse estrangeiro porque os filmes americanos, essa cultura americana já está mais enraizada na nossa cultura. Então eu vou meio que dar uma de Oscar e colocar filmes estrangeiros, filmes de outros países ali que não sejam dos Estados Unidos. E o segundo adendo é que esses filmes estrangeiros, europeus, asiáticos, canadenses, eles vão ter... eles são diferentes. Eles não vão ter muito dessa coisa puritana em relação à nudez. Então, se você é sensível à nudez ou algo do tipo, nesses filmes, creio que você vai encontrar bastante. Mas enfim, sem mais delongas, antes de começar a lista, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando meu conteúdo, dá logo o joinha aí antes de se adentrar no resto do vídeo e bora lá! Incêndios, um filme de 2010 dirigido pelo diretor franco-canadense Denis Villeneuve. E já de cara eu falo aqui para vocês de que esse diretor, ele é o meu predileto da atualidade. Então sempre quando eu tô sabendo que vai ter algum filme dele vai ser lançado, eu sempre fico já de olho aí para saber como é que vai ser esse filme e tal. E toda a filmografia dele, né? O Incêndios, no caso aqui, que eu tô recomendando para vocês, foi um dos primeiros filmes dele, foi o filme que colocou ele nos holofotes de Hollywood. Tanto que concorreu ao Oscar aí de 2010 a melhor filme estrangeiro. Então, por ser meu diretor predileto, é até fácil falar aqui desse filme para vocês. A história, de uma forma bem resumida que eu posso contar para vocês, é que são duas narrativas, a dos filhos e a da mãe. Logo no começo do filme, a mãe desses irmãos, né, ela acaba morrendo e eles recebem o testamento dela. E eles acabam descobrindo que existe um terceiro irmão e que eles devem procurar ele. O plot do filme é basicamente isso. Esses irmãos procurando desvendar o mistério desse terceiro irmão dele. E em paralelo a gente vai vendo outra narrativa em flashback, que é justamente a história da mãe deles. A história de como a mãe deles acabou dando à luz desse terceiro irmão. Assim, um detalhe importante é que a mãe deles, ela é lá do Oriente Médio. Então, parte do filme você vai ver a história da mãe deles ali no Oriente Médio, no meio daqueles conflitos, enfim, conflitos políticos, de guerra. E o interessante da visão do Denis Villeneuve para esse filme é que ele coloca justamente um olhar ocidental nesse filme, já que os filhos dela são filhos de imigrantes, né? Vivem lá no Canadá, e ele pontua isso muito bem, principalmente no começo do filme já, quando a gente vê uma criança ali do Oriente, só que ele foca nessa criança, na imagem dessa criança, e a trilha sonora de fundo que tá tocando ali é uma música do Radiohead. E através do uso dessa música do Radiohead, ele consegue pontuar muito bem justamente o que eu falei para vocês. Uma visão sobre a cultura oriental, sobre o que acontece ali no Oriente Médio, dos conflitos, da guerra, da questão política, cultural. E todos os filmes do Villeneuve, ele sempre explora essa temática da moral humana. Ele sempre coloca em conflito os personagens deles, né, os protagonistas dos filmes dele, de uma maneira de que a gente fica olhando ali as situações que os personagens vão passando. Eles sempre vão atrás de algum tipo de mistério, e a busca de resposta desses mistérios sempre vai fazer com que os protagonistas dos filmes do Villeneuve façam com que eles tenham um conflito de moralidade. É bem interessante, ele é um diretor que consegue construir imagens assim, ele consegue ter um visual assim muito forte, consegue criar imagens que mesmo depois que você assiste o filme, essas imagens ficam na cabeça. E, enfim, é um diretor bastante interessante e que consegue contar histórias também de uma maneira bem intrigante. Fica essa minha recomendação. Shoplifters, ou Assunto de Família. E nesse caso aqui a gente tem um filme japonês. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção desse filme, além de, claro, de ter uma abordagem de uma cultura totalmente diferente da nossa, é que uma das grandes temáticas desse filme é justamente colocar em xeque o quê?
que família, a gente escolhe quem é a nossa família, a gente que escolhe quem a gente quer ter por perto, a gente que escolhe quem a gente quer ter afeto. E por essa temática, o filme cria um conflito bastante interessante entre afetividade e moralidade, porque a gente acompanha ali a vida dessa família, uma família pobre, uma família de trambiqueiros ali que fazem coisas desonestas para sobreviver, né? Tanto que o nome do filme é Shoplifters, né? E shoplifters significa que eles roubam pequenas coisas ali dos comércios ali do Japão e tal. Então esse filme é bem interessante porque ele mostra um lado assim do Japão assim que a gente não tá nada acostumado a ver, né? Esse lado mais pobre, esse lado mais baixa renda, esse lado com um pouco de corrupção, um pouco mais sujo. Vocês vão estar vendo aqui o nome do diretor do filme. Como é um nome asiático, eu não vou me arriscar a pronunciar, mas a direção é bem interessante. Ele consegue criar imagens bastante bonitas ali, principalmente uma cena ali da praia, né, que toda a família se reúne lá. Ele consegue criar uma atmosfera bastante aconchegante naquela minúscula casa ali apertada que eles vivem. Apesar dessa atmosfera aconchegante, apesar de você ter planos ali que enaltece o laço familiar, né, daquelas pessoas, o filme consegue constatar muito bem essa coisa da afetividade com a moralidade, porque nenhum ali é flor que se cheire. Você pode estar vendo as imagens aí do filme, mas à medida que você vai assistindo o filme, você vai vendo ali que as relações de cada um é um pouco mais complexa do que aparentemente a gente vê. Apesar de ter coisas erradas ali, existe sim uma afetividade, existe um amor familiar. E fica aí de dica aí, Shoplifters. Burning ou Em Chamas. E pessoas, continuando aqui na parte asiática aqui de recomendações, só que Burning, no caso, é um filme coreano. A primeira coisa que eu falo pra vocês é que esse filme é aquele tipo de filme que você tem que assistir 2 vezes. Só que tem um problema, é que ele é um filme com um ritmo bem diferente. E nesse caso eu acho que é diferente mais do que o normal, do que até eu mesmo estou acostumado. Então ele tem uma construção ali de história, um desenvolvimento de história bem gradativo também. Como eu falei pra vocês, né? Você tem que assistir 2 vezes, porque esse é o tipo de filme que quando ele acaba, ele te pega de surpresa e aí você fica com aquela vontade. Cara, eu tenho que ver de novo, porque será que eu perdi algum detalhe? Será que eu perdi alguma coisa implícita ali durante a história? Mas enfim, depois dessa dica que eu dei pra vocês, bora falar aqui um pouco da história do filme. A base narrativa do filme é acompanhar o relacionamento de 3 personagens: o Ben, a Haemi e o Jong-soo. Meio que se cria um negócio assim, um pouco de triângulo amoroso. Você tem um interesse de um em relação ao outro e não interesse de um em relação ao outro. E o filme vai se construindo com base da relação desses 3. E à medida que o filme passa, você vai entendendo como é que está se desenvolvendo o relacionamento desses 3, se está pendendo mais para um lado ou mais para outro lado. Você vai entendendo como é a vida de cada um e como essa vida de cada um vai afetar ali para as situações do filme. Você pensa que é uma história assim devagar, uma história morna, mas como o título do filme fala, né? Em Chamas ou Burning. No fundo ali da narrativa tem alguma coisa queimando, tem uma história, tem algum mistério se desenvolvendo. E você só percebe isso quando você termina de assistir o filme. Por isso que eu falei, né, da dica de você ter que rever esse filme. Visualmente é um filme bastante atrativo também. Ele mostra também esse outro lado que a gente não está acostumado a ver ser representado ali nas telonas, né, em relação ao mundo asiático, né? A gente vê esse lado mais pobre, esse lado mais periférico. A gente meio que vê um certo conflito assim, social, né? Um contraste social ali dentro do filme. E para não deixar vocês muito perdidos, que nem eu fiquei quando eu achei esse filme, vou adiantar aqui para vocês. Uma das grandes temáticas desse filme é justamente trabalhar com sugestões. Então, é aquele tipo de filme que faz com que você crie mais coragem, crie mais confiança na sua interpretação do que você está vendo ali
da história. Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de história pronta, gosta de mensagens prontas ali, esse não vai ser um filme que vai te agradar muito, porque até mesmo, não só no final, mas até mesmo durante o decorrer dele, durante o desenvolvimento dele, ele já vai martelando essa temática da sugestão, essa temática de você não ter certeza ali do que está acontecendo ali, do que está sendo sugerido. Então, é um filme que vai exigir bastante da sua interpretação. As atuações desse filme são muito boas, já que ela depende muito desses 3 personagens, e esses 3 personagens conseguem corresponder, conseguem carregar o filme, e além de ter cenas bastante marcantes, cenas bastante bonitas, como é o caso lá da menina dançando lá enquanto ela tá brisada e tal. É uma cena que faz te lembrar desse filme depois que você assistir ele. Então fica aí essa minha dica, né? Burn ou Em Chamas. Passando agora para o lado francês, a gente vai ter um filme chamado Ferrugem e Osso. E cara, esse filme é um filme de 2012 e é engraçado porque pra mim 2012 não faz tanto tempo assim, mas ao rever esse filme, né, para poder falar dele para vocês, eu vi que ele já tem algumas coisas datadas, principalmente em relação a ainda mandar mensagem SMS de celular e tal. Mas enfim, Ferrugem e Osso é um filme bastante interessante, tem uma história diferente, porque você acompanha a vida de uma ex-treinadora de parques aquáticos. Ou seja, ela treinava orcas e tal, só que um belo dia, ou não tão belo dia, acabou acontecendo um acidente e ela acabou tendo que ter que perder as pernas dela. As pernas delas acabaram sendo amputadas. Então, o decorrer da história vai ser justamente essa ex-treinadora saber lidar com esse novo drama da vida dela, essa nova situação da vida dela. E quem acaba ajudando ela a lidar também com essa nova situação é um ex-segurança de boate que ela conheceu antes do acidente. Então, eles vão criando uma relação ali, meio que vai se desenvolvendo uma relação amorosa. Aí você também vai vendo o drama familiar, né? Os problemas que ele enfrenta, etc. Assim, uma outra coisa que eu lembrei desse filme que é um pouco datada é justamente uma das músicas que acaba tocando nele. Então, ele tem um pouco desse melodrama, um pouco assim açucarado demais, um pouco americanizado demais até. Mas em compensação ele tem uma história diferente, tem um desenvolvimento de personagens diferente. São personagens que no começo você pode até não gostar muito, mas depois com o tempo você vai entendendo melhor do porquê que eles são daquele jeito. Mas em resumo, é um drama amoroso familiar diferente, com uma história um pouco diferente, com personagens interessantes, personagens complexos, personagens esféricos. Tá de fácil acesso, eu acho que ainda deve estar no catálogo da Netflix, e fica aí essa recomendação. E Tu Mama Também, ou A Sua Mãe Também. E pessoas, esse filme é um road movie, um road trip movie mexicano, dirigido pelo grande diretor aí, Afonso Cuarón. Assim como em Burn, a base narrativa desse filme vai depender bastante da relação desses 3 personagens, o Tenoch, a Júlia e o Júlio. E por ser um road movie, esse tipo de narrativa combina muito bem com histórias que dependem muito de desenvolvimento de personagens, que dependem muito da relação de personagens. Então aquele tipo de filme que você viaja com esses personagens e à medida que a história vai passando, esses personagens vão se descobrindo, vão se conhecendo e a história vai se desenvolvendo a partir disso. Só que o diferencial desse filme é que ele se passa no México e vai ter também o diferencial da direção, né? O diferencial da mão do Afonso Cuarón, que é um dos grandes diretores da atualidade. E o interessante aqui é que a partir desse filme, é um filme de 2001, que o Afonso Cuarón começou a ser o Afonso Cuarón. Ele começou a desenvolver melhor as assinaturas de direção dele. Como eu falei para vocês, né, a história desse filme vai ser desenvolvida através do relacionamento desses 3 personagens, eles vão se conhecendo, é uma viagem de autodescoberta. Só que um dos grandes traços do Cuarón, que a gente começa a notar nesse filme, é que as histórias dele são sempre 2 narrativas, né? As dos personagens principais
e o que está acontecendo ali no fundo, o que está acontecendo no contexto ali daquele lugar, no contexto daquela época, no contexto sociopolítico geográfico. Ele usa como lente a vida desses jovens, né, de uma classe social alta, que estão com sua sexualidade ativa, e ele usa como lente a vida desses dois personagens para mostrar um pouco do México dessa época, um pouco dessas disparidades sociais que a gente encontra nesse lugar. E outra característica que é marcante aqui é justamente ele ter essa direção um pouco mais ativa, uma direção ciente da história que está mostrando ali, e ativa no sentido de que muitas das vezes que ele está mostrando ali algumas cenas, ele para a câmera e tira dos personagens e mostra literalmente o que está acontecendo naquele espaço. E foi a partir desse filme, né, do E Tu Mama Também, que ele começou a desenvolver essa característica dele de diretor. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem dessa minha recomendação. São filmes diferentes, filmes que vão fazer com que você saia um pouco dessa sua zona de conforto se você só assiste filmes americanos. São filmes com uma direção bem legal, filmes com diretores autorais, né? No caso do Denis Villeneuve e o Alfonso Cuarón. Comentem aí depois o que vocês acharam do filme, ou se vocês já assistiram algum desses filmes, se você gosta. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando aqui meu conteúdo, dá logo aquela avaliação positiva se você tiver gostado ou negativa se não. E é isso aí, até a próxima.